o trabalho que eu faço e o trabalho que eu venho desenvolvendo não está a parte do percurso da minha vida. E quando eu digo percurso, eu falo desde pequenininho, desde que eu me lembro de mim como pessoa. E eu me lembro de mim como pessoa sempre fascinado um pouco com o mundo e sempre achando que o mundo apresentava coisas e que haviam outras coisas por trás do que aparentemente havia na minha frente. Eu sempre tinha mistérios que eu achava que haviam. E o mais louco que possa parecer, eu acho que toda criança tem alguma coisa semelhante a isso. Eu sentia que eu caminhava no mundo, mas que eu tinha uma vitrine, quer dizer, uma parte de fora de mim que se mostrava no mundo, que ia andando pelo mundo, mas que tinha uma parte de dentro. E eu vivia nessa parte de dentro e eu estranhava que tinha essa parte de fora, mas era essa parte de dentro que eu sentia que empurrava a minha parte de fora. Então, esses elementos sempre fizeram parte da minha vida, de uma certa forma. E isso me fazia ter interesse pela arte, por coisas religiosas, por incrível que pareça. Meus pais nem um pouco religiosos, mas eu sempre achava que a religião respondia por alguma coisa que tinha por trás das coisas. Mas eu não me enveredei por esse caminho. Mas eu queria muito me apresentar, falar do que eu percebia, do que eu via, mas eram coisas tão abstratas, né? Então meus pais, como todos os pais, se viraram para mim e disseram: faz o seguinte, pega todas essas coisas bonitinhas que você faz e isso é um hobby, vai fazer uma coisa séria. E eu então abandonei essa parte que de certa forma representa todo um lado que nós todos, como seres humanos, de alguma forma, acabamos por deixar de lado. Existe um sistema de conhecimento chamado Eneagrama, e o Eneagrama fala das virtudes e dos pecados do ser humano. E um dos pecados do ser humano que ele fala é a preguiça. Mas não a preguiça da maneira que a gente entende preguiça, né? Que eu não quero fazer nada. Não, não é bem essa. Eles denominam preguiça a desistência de si. E tem sempre um aspecto, um momento na vida da criança que ela olha para o mundo e diz assim: tá, tudo isso que eu sinto, não sei o que, bom, não deixa para lá. Eu quero ser que nem as pessoas, eu quero estar inserido nesse mundo que eu vejo, e eu quero estar aí. Então eu desisto do que eu percebo, do que eu vejo, do que eu entendo e me adapto. Eu quero pertencer. Eu acho que todos nós corremos em direção a essa ideia de pertencimento. E o que acontece é que a gente vai então construindo uma personalidade, uma forma de estar no mundo. E se a gente fizer uma pausa e dizer, eu lembrar vocês, quando a gente olha uma pessoa que a gente conhece, né, e que lá ao longe ela vem vindo, como é que a gente reconhece ela? A gente reconhece ela pelo jeito dela, muito mais do que pela expressão fisionômica, né? É o jeito de andar, é o jeito de olhar, o jeito de respirar, o jeito de se mover, a postura, etc. E as pessoas então vão criando um repertório que elas vão identificando, tanto elas por elas e quanto os outros que as veem, né? Como disse, isso é ela, essa é a identidade dela. Então a gente vai se acostumando e a gente não nota que a gente vai construindo uma persona, né? Que de uma certa forma vai dando certo, porque tanto é que nós estamos vivos aqui hoje, porque por pior que tenha sido a maneira da gente se construir, a gente sobreviveu e está aqui hoje presente. Isso é o grande pulo do gato quando a gente entra em crise, né? O que é crise? A crise é chegar e dizer assim: gente, eu tenho feito essas coisas desse jeito, mas não tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que não é justa. E eu vivi, porque eu larguei todo esse aspecto que eu tinha interno e me tornei um engenheiro.
um engenheiro químico que depois se fez uma especialização em engenharia nuclear. Bonito, perfeito, né? Me casei com uma psicóloga, etc., e exerci essa função. Mas, graças a Deus, e talvez não tão agradavelmente, um dia meu chefe no trabalho me chama e diz assim: eu acho que você não tem nada a ver com isso que está aqui, com essa engenharia toda que nós fazemos aqui, esse departamento, e acho melhor, acho que eu estou te fazendo um favor, então eu estou te mandando embora. E veja bem, não precisa voltar do almoço. Eu fiquei zonzo. E aí eu fui pedir colo para minha mulher, com quem eu estava num processo de junta, separa, como é que a gente faz, e eu queria colo. E ela realmente virou para mim e disse assim: olha, aproveita que você foi mandado embora, eu também estou indo embora. Então, nesse mesmo dia, eu fui mandado embora do trabalho e mandado embora de um casamento. E eu fiquei tonto. Passou-se algum tempo, e esse tempo atordoado foi gerando uma necessidade de saber, bom, mas o que eu quero fazer, para onde eu vou de fato? E eu, então, gostava muito de me mover. Movimento e corpo eram coisas também muito interessantes e muito fortes na minha vida. Então, eu sempre gostei de dançar, de me mover, não de esporte. Eu gostava de subir em árvore, de ficar de cabeça para baixo, de dar cambalhota, isso me interessava muito. E eu, então, fui fazer expressão corporal. A expressão corporal é uma coisa que a gente mostra, o que a gente sente através do corpo, através do movimento. E houve a possibilidade de eu me inscrever num concurso de dança contemporânea. Abriram as coisas, eu falei, na Bahia. E Bahia? Eu vou para a Bahia. Me inscrevi nesse concurso, eu não precisava de nenhum certificado anterior, e me inscrevi no primeiro concurso nacional de dança contemporânea da Bahia. Festival de arte. E fui, falei assim, pô, gente, vai ser divertido pra caramba, eu vou conhecer pessoas, vai ter a ver com essa coisa de movimento, tudo que eu gosto, e movimento sempre tem a ver com pessoas que traduzem os seus sentimentos e seus pensamentos através do movimento. Enfim, eu tinha um delírio sobre isso. E fui. E no dia de me apresentar, eu falei, olha, eu não sei muito bem o que eu vou fazer, mas você aí, o cara da luz, olhou para mim e disse, o que você vai fazer? Eu falei, olha, eu também não sei, eu vou inventar. Ele, massa! E aí, me pus no palco e comecei a fazer o que me dava na veneta. Eu cantei, dancei, dei cambalhota, fiz tudo que eu tinha vontade de fazer, que eu gostava de fazer, e ganhei o prêmio de melhor dançarino do primeiro concurso nacional de dança contemporânea. Diante desse impacto, eu falei, não, gente, eu tenho que entrar mais a fundo nessa história. E comecei a entrar mais a fundo nessa história. E fui desenvolvendo a dança e participei de outros concursos, de outras apresentações, participei de um grupo de dança, o Grupo Coringa, que me abriu a alma. Eu me sentia num momento de renascença humana, minha e do mundo. Enfim, eu vi o mundo como reflexo de mim, enfim, a renascença, eu descobria coisas, etc. E o que acontece é que hoje, como resultado de todo esse processo de movimento, de dança, de busca dos segredos e dos mistérios do ser humano, eu comecei a elaborar um trabalho chamado de desenvelhecimento. Por quê? Porque uma das coisas que sempre me atraíram, entre várias coisas, era olhar as crianças pequenas, olhar e ver elas brincando e elas extasiadas diante de uma gotinha de água pingando da chuva na folha, ou uma formiguinha andando, e elas têm essa capacidade de se encantar com o mundo. Eu falei, a gente tem isso também, mas está tão encoberto por pensamentos, definições, conceitos, ideologias. E comecei a pensar sobre isso e olhar para elas. E as crianças pequenas têm coisas que são incríveis. Elas têm um movimento livre, o olhar limpo,
espontaneidade, elas têm facilidade para adormecer, elas têm, elas não têm julgamento, ficam, né, pensando na opinião dos outros sobre si. E isso dá a elas uma mobilidade que a gente vai perdendo com o tempo. E eu fiquei pensando, eu acho que é importante, será possível recuperar algo dessa... E eu comecei a observar o quanto o que eu considero velho não é uma questão de idade. Velho é aquela pessoa que já olha para as coisas e diz assim, isso eu já conheço, isso eu já vi, isso eu já sei, vai me falar isso sobre, isso já foi feito, né? E em contraste com isso, né, tem aquela frase famosa, que eu não sei a quem atribui exatamente, que é, como ele não sabia que era impossível, ele foi lá e fez. Isso tudo é uma coisa que mexe comigo, e eu fiquei percebendo o quanto nós temos formas de guardar muita coisa, de guardar conhecimento, de guardar sentimentos, e guardar sentimentos é ressentimentos, sobretudo, e isso vai se tornando um peso, né? Eu tenho que saber conceitos, eu tenho que saber ideologias, eu tenho que definições, e isso vai se tornando uma carga sobre a qual, né, que vai nos, né, apertando, né, criando um peso sobre nós. E se a gente for capaz de ir tirando de cima de nós esses conceitos, essas definições, esses pensamentos, esses ressentimentos, porque vejam o que acontece. Para cada pensamento e para cada sentimento, a gente tem uma tensão. E se a gente não completa o pensamento e a gente não completa o sentimento, e completar o sentimento, uma criança quando completa um sentimento, ela expressa completamente o sentimento. E por isso ela fica leve, ela fica sem peso sobre ela. A gente vai guardando medos, a gente vai guardando, inclusive, sentimentos bonitos. Eu não posso expressar isso, o que a pessoa vai pensar, né? Uma criança pequena está com alegria, ela fica viva, ela está triste, ela entra em uma coisa, né? Se ela tem medo, ela se encolhe, se ela tem raiva, ela bate o pé, ela expressa completamente, ou mais completamente, e por isso, ao expressar, a gente descarrega, tira de cima de nós. Senão, o que acaba acontecendo? A gente fica com tensões residuais. E essas tensões residuais têm sido objeto de estudo, assim, quais são as tensões residuais que eu carrego? Né? O que eu não resolvi completamente? O que eu não acabei de falar, de dizer, de expressar? E tem uma coisa que é esse falar até o fim. Em hebraico existe a palavra shalom e existe a palavra shalem. E elas se escrevem da mesma maneira porque em hebraico se tiram as vogais. E shalom explica shalem. Shalem significa completar, completamento. E shalom, paz. E eu percebi a conexão que existe entre paz e completar. Se eu completo um pensamento, se eu completo um gesto, se eu completo um sentimento no sentido de expresso até o fim, eu completo e fico em paz. E enquanto eu não expressar, isso fica de alguma forma como uma tensão residual dentro de mim. E eu comecei a observar, dando aulas de dança e trabalhando com terapias, porque foi corpo e terapia, psicoterapia, né? Eu chamo de psicoterapia corporal, como que isso está presente nas pessoas. Então, a ideia é ajudar as pessoas a tirar de cima aquilo que ele não precisa carregar. O velho carrega muita coisa, carrega muitas lembranças, carrega muitas ideias, muitos conceitos, e às vezes esses conceitos ficam cristalizados e perdem a capacidade de fluidez. Eu fico pensando que muitas coisas que a gente carrega viram pedras, né? Pedras com as quais a gente constrói, não só pedras que a gente atira sobre os outros, mas pedras com as quais a gente constrói muros em torno de nós. E isso vai nos tornando pessoas velhas, que não tem absolutamente, eu repito, a ver com idade. Você pode encontrar pessoas de 20, 30 anos completamente cheias de
ideias e coisas envelhecidas de, né, eu chamo de rugas mentais, com rugas emocionais, né? As rugas físicas vão levando a gente vai andando e se desembaraçando delas também, porque elas também, as rugas emocionais e as rugas mentais provocam as rugas físicas, né? A gente vai perdendo a capacidade de nos mover de forma mais livre, porque isso não se faz assim que deve ser, eu tenho que me comportar dessa maneira e tal, e vou acumulando. O envelhecimento tem muito a ver com acumular, com ficar, né, acumulado. E essa possibilidade de soltar. E soltar tem a ver com respirar. E respirar não é uma respiração de yoga, né? Respira em 3 tempos, expira em 5 tempos. Não é nada disso. O que eu penso é respira, deixa a vida fluir através de você da forma mais livre possível. E é impressionante que se você deixa a vida, a respiração vai se colocando de uma forma mais livre. E a respiração tem a ver também com, quando eu respiro bem, meus olhos abrem. Eu respiro melhor, eu desaperto tudo que tem em volta de mim, né? O meu corpo fica mais livre e já me acusaram assim, cara, você está parecendo mais jovem. Mas simplesmente porque, por exemplo, eu tenho essa possibilidade, né? Não, porque a vida é não sei o quê. E aí se eu tiro de mim, eu começo a respirar, meu olho abre, meu cérebro parece que abre por dentro, meus olhos abrem, eu respiro e eu fico mais presente, eu fico mais aqui, eu fico com as pessoas, eu fico com as coisas. O fazer algo tem super a ver com a respiração. Eu percebo o quanto, por exemplo, para não sentir algo, nós prendemos a respiração, retemos a respiração, fazemos ela ficar bem curtinha. Eu não quero sentir medo, eu não quero sentir raiva, eu não quero sentir dor, eu não quero sentir angústia. Então a gente, né, fica num lusco-fusco, né? E quando a gente está presente, desapertado, com os olhos abertos, com a vida disponível, presente, né? O Newton Bonder fala uma coisa super linda, né? Para quem conhece, é um amigo meu, rabino, filósofo, enfim, pensador. Ele fala entre o experto, o esperto, o cara que está cheio de ideias, e o desperto. É quase que uma coisa é oposta à outra. E hoje em dia tem tanta coisa que nos põe com a ideia de que temos que ser espertos, né? Então temos que acumular conhecimento, mas mesmo assim a gente hoje tem Uber, que é ter carro, mas não ter carro. Airbnb, ter casa, mas não ter casa. Um brechó. Eu tenho roupa, mas eu não preciso carregar roupa. Eu posso ter roupas outras, né? Eu posso trocar roupas, eu posso fazer várias coisas. Enfim, a gente tem várias filosofias que nos envolvem nesse momento, que é, você não precisa carregar tanta coisa na sua vida em cima de você, né? Que te deixa pequenininho, amarrado, puxando as rédeas de tudo, como, respira, vive, esteja presente. Esse é o trabalho que eu proponho para muita gente. E isso vai me fazendo, a mim mesmo, recuperar essa fonte que a gente tem. Mas eu queria terminar com um pequeno conto. Não é um conto, é uma coisa real que aconteceu. Uma família tinha um filho pequeno e um filho maiorzinho. E o filho maiorzinho quis conversar com o filho pequeno, mas sozinho. E pediu para os pais, posso ir falar com ele sozinho? Não sei o que. Os pais ficaram meio desconfiados, mas acabaram deixando, mas obviamente se precaveram e colocaram uma babá eletrônica. E o menininho lá foi falar com o irmãozinho, que ainda no berço, e falou para ele assim, Jorginho, me fala de Deus. Sabe por quê? Eu estou esquecendo. Então eu deixo vocês com esse pequeno conto, que não é um conto, é um relato de uma pessoa que existiu. E agradeço a vocês me escutarem até aqui. E
É isso. Desenvelheçam. Desenvelheçamos. Um beijo.